Oi pessoal, muito boa tarde. Está começando agora mais uma live aqui do jornal DR1. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai entrevistar o Pablo Vares. Ele que é músico, compositor, diretor musical. Ele é natural do Uruguai, mas vive aqui no Brasil. Vai falar um pouco sobre a sua profissão. Ele é violinista flamenco com mais de uma década de experiência. Com apresentações em todo o território nacional, com shows também, apresentações internacionais. Vai contar um pouco da história dele pra gente. E você é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo com o Pablo Vares. Deixa eu chamar o Pablo então aqui para nossa conversa. Você que gosta de música, que queira acompanhar aqui esse bate-papo, só ficar ligado que a gente vai ser um bate-papo bem legal. Pablo Vares é o nosso convidado hoje. Você pode participar aqui com a gente, mandando seu questionamento, mandando sua pergunta aqui para o jornal DR1, Pablo natural do Uruguai. A gente vai saber dele como é que era a vida lá no Uruguai, quando foi que ele se mudou para o Brasil, como é que estão aqui as apresentações. Deixa eu convidar ele aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo manter contato aqui com o Pablo. Mais uma live dessa quinta-feira aqui do Jornal DR1. A gente lembra que toda quinta a gente entrevista alguma personalidade do mundo da música, do mundo da cultura, nas nossas lives. Então deixa eu tentar de novo aqui mandar contato com o Pablo. Deixa eu ver se ele está conseguindo acessar, mas é uma live aqui com um músico, né, o Pablo Vares, vai falar um pouco aí da vida. Você que entrou aqui na nossa live, seja muito bem-vindo, mais uma live aqui do Jornal DR1. Deixa eu mandar aqui o convite para ele de novo. Alexia já está aqui, Lohane também está aqui acompanhando com a gente. Mais uma live aqui de hoje do Jornal DR1 com o Pablo Vares. Deixa eu acessar aqui, eu acho que a gente está com dificuldade para... Aqui, acho que agora foi. Você que chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. A gente continua fazendo aqui a nossa live pelo Instagram do Carioca Não Conhece. Que a gente... Opa, salve. Fala, Pablo. Tudo bom? Tudo bom, meu querido. E você, tudo certo? Tudo certo. Desculpa se demorei, eu estava aqui esperando até e não sei se tinha que atualizar aqui a página, sabe? Não aparecia que estava em live. Ah, não, sem problemas, acontece. Pablo, eu queria começar te agradecendo por ter aceitado nosso convite para participar aqui da live, contar um pouco aí da sua história, da sua profissão. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço o convite também. Eu estava lendo um pouco aí da sua história, um pouco do seu trabalho, e eu fiz algumas perguntas, mas eu queria... você é natural do Uruguai, eu queria começar perguntando um pouco sobre sua vida. Você é natural do Uruguai, né? Como é que foi a vida por lá e quando foi que você se mudou para o Brasil? A vida por lá é muito tranquila, né? Um país pequeno, é assim, é como morar no interior, é uma coisa, sabe? E eu morei lá até os 22 anos. Aí eu vim para o Brasil. Entendi. Você morava o quê? Em Montevidéu? Exatamente, capital. Ah, e por que você decidiu mudar para o Brasil? Por causa das dimensões, né? Aqui é Uhum, tudo maior, tem mais público para o artista, mais uhum, oportunidades, mais possibilidades. É um país bem maior. entendi. E como é que nasceu essa paixão pela música, Paulo? Me conte. Nossa, isso aí tá assim, desde cedo, né? Sempre gostei de música, na minha família sempre teve muito, a música teve muito presente. Meu irmão, somos Uhum, 4 irmãos. E o mais uhum, velho é músico também. Ele é, no caso, músico erudito, toca em orquestra, é o primeiro contrabaixista de uma orquestra em Portugal. Morou 15 uhum. anos na Suíça, então já vinha com assim, a barra, sabe? Já está na família, né? Já está na veia. E aí todo mundo em casa fazia alguma coisa. Minha mãe tocava piano, violão e meu pai tocava clarinete. Não profissionalmente, mas sempre tava Uhum, a casa cheia de instrumentos.
todos nós tivemos que tocar violino quando éramos crianças, assim. Eu particularmente não engatei, né? Preferia assistir desenho do que ficar indo para aula. Mas, né, no meu caso despertou depois, assim, meu irmão mais velho já tinha começado nessa época, ele já estava desde criança. Eu comecei a tocar violão de maneira autodidata como um hobby na adolescência, assim, com 14 anos, Uhum. mais ou menos. E algum irmão seu também veio para o Brasil, não? Não. O mais velho foi para estudar, foi lá para a Europa, eu tinha 10 anos. E então somos os dois irmãos que estamos morando no exterior, os outros dois moram no Uruguai. Entendi. E hoje você mora no Rio de Janeiro, né? Moro no Rio de Janeiro faz seis anos, vamos fazer, faz 6 anos. Morei 3 no Rio Grande do Sul. Entendi. Você já falou aí que sua família já tinha tinha alguns músicos, né? Que a música já estava aí no sangue da sua família. Fora da família, quem são suas influências assim na música? Algum artista que você goste? Brasileiro, uruguaio? Sim, eu não. É engraçado, nem escuto muita música mais, assim, É? porque tanto tempo que a gente dedica a estudar e tocar e fazer Uhum, arranjo e tirar e compor e ensaio e tal, que acaba nem, sabe, depois quero escutar uhum, nada. Quero silêncio uhum. e o som da Sim. natureza. Aham. Mas é difícil não e quando eu escuto eu gosto de tudo, assim, eu não tenho critério nenhum que seja boa música, e se é ruim mesmo assim eu vou aprender. E não tem bom ou ruim, né? Depende do gosto de cada um. Então, é, mas assim é difícil não dizer que a gente tem influência, né? Indiretamente Uhum. a gente sempre expressa o que escutou mais ou tal, mas eu não gosto de chamar de influência porque parece que eu fiz de propósito, sabe? Mas Sim, sim. é uma coisa que vai acontecendo na adolescência toda. Eu escutei muito metal e eu acho que uma coisa que até as pessoas me falam que na minha musicalidade, apesar de tocar violão de nylon, música flamenca, nem nada a ver com metal, as pessoas dizem Uhum. que mesmo assim sentem alguma coisa dessa influência lá atrás, sabe? De alguma Uhum. forma carrego isso. E depois, quando eu comecei a me dedicar ao violão clássico quero dizer o instrumento de corda de nylon, Uhum. mas a técnica do flamenco e tudo mais, aí minhas referências foram artistas do flamenco, né? No Sim. violão, principalmente Vicente Amigo, não tem como dizer que não é. Moraito, Manolo Sanlúcar, são vários. Uhum. Entendi. Você é músico, compositor, diretor musical, violinista e flamenco, como você já citou. São mais de uma década de experiência com apresentações por todo o Brasil, também no exterior, não é isso? Acho que a gente perdeu um pouquinho aí o contato com o Pablo. Vamos esperar para ver se a conexão melhora um pouco. A gente está entrevistando o Pablo Vares, ele que é músico, compositor, diretor musical, que é natural do Uruguai. Teve um problema com a conexão, mas vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o Pablo Vares. Você que entrou agora, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Jornal DR1. Deixa eu mandar o convite de novo aqui para o Pablo. A gente teve um problema aí com a conexão dele. Deixa eu mandar o convite de novo. O Pablo está falando um pouco aí da vida, da relação com a música, né, de como a música já estava aí na veia da família dele. Oi, Pablo. Desculpa, caiu. É que tá chegando Não, um sem monte de problema. mensagem de WhatsApp e aí eu fico arrastando para, sabe, tipo, vai embora, cala a boca. Aí numa eu Não, arrastei muito e saí do chat. sem problema, sem problema. Então, eu estava te perguntando que... Estava falando, você é músico, compositor, diretor musical, você já falou aí do violinista flamenco. Já são mais de uma década de experiência, não é isso? Exatamente. E eu estava lendo aqui um pouco sobre você, e aí eu vi uma descrição assim, mais de uma década de experiência dentro e fora do âmbito tradicionalista. Eu queria que você explicasse um pouco disso para a gente. Sim, porque o flamenco é música regional, né? Veio do sul da Espanha. Então, música, por dizer de alguma maneira folclórica, está muito arraigado a uma cultura, né? Uhum, Tá a música, no caso o flamenco, assim como outros tipos de música popular,
estão muito inseridos num contexto cultural. Então, se tu tira ele dali, já começa a história de isso vai de alguma forma afetar a música e as pessoas, quem é muito tradicionalista já começa a questionar se é flamenco ou Sim, não. sim. E tem alguns parâmetros, né, que mais ou menos as pessoas seguem. Então, quando a gente começa a quebrar, já aí é bom falar logo de cara, olha só, você pode considerar que isso aqui não é flamenco. Especialmente porque dentro do Flamengo as pessoas são muito fechadas. Assim, tem muita gente muito fechada. Entendi. E que não é meu caso. Sim. Eu também estava lendo aqui um pouco, antes da nossa live, estava lendo um pouco sobre você, e eu vi lá que tem um trechinho que você escreveu, em que você disse que consegue se adaptar bem a todo tipo de situações, formatos e contextos no Uruguai, na Argentina, no Brasil e em Portugal. Você já passou por todos esses países? Já morou em todos esses países? Não. Não morei em todos. Morei no Uruguai e aqui no Brasil, mas eu já toquei e fiz show também na Argentina e em Portugal. Uhum. E estive na França também, mas foi gravação de um videoclipe, então não posso dizer assim que eu trabalhei com... A produção era daqui, então, enfim. Sim. Mas, e eu passei por tudo, né? Porque o flamenco chegou no mesmo nível com o tempo, apesar de ser música que na Espanha até hoje sofre de preconceito por ser considerada a favelada. Uhum. É uma música que com o tempo ganhou o mesmo status de violão erudito, assim, de música erudita, música que se toca também em teatro, que se faz filme disso. Então adquiriu esse status e como músico que trabalha disso, sempre tive que andar em todos esses caminhos, sabe? Tanto nas apresentações de teatro, quanto no tocar na noite, quanto tocar na rua, que eu também sou artista de rua desde 2013. Sim. Então, por isso que eu falo sobre me adaptar a todo tipo de formato, contexto e situação. Até porque o músico, as pessoas às vezes têm uma ilusão do músico como sempre pertencente a uma banda. Como que, tu toca em qual banda? Tu toca onde? Sempre vinculado a um lugar ou a um grupo. E não é assim. Na verdade, que 99% dos músicos profissionais são independentes. E tocam um dia em um lugar, outro dia em outro, e nunca sabem, sabe? E um dia te chama uma pessoa, depois outro conjunto, depois uma companhia de dança, depois galera que quer gravar uma música. É sempre uma coisa diferente acontecendo. E a gente muitas vezes chega para apagar incêndio também, né? Então, Sim. quanto mais preparado estiver, as pessoas te chamam mais. Entendi. A gente vai falar um pouco mais sobre alguns trabalhos que você faz, um pouquinho mais para frente aqui, Bom, inclusive sobre esse trabalho na rua, que você já citou. Mas como é a recepção do público nesses países? Tem muita diferença, assim, no Brasil, no Uruguai, lá na Europa? tem diferença. O Uruguai assim, falando de música em geral, Aham. o Uruguai é um país menor, né? A gente tem um outro tipo de educação. E em relação ao Brasil, assim, também é um país frio, né? É muito frio no inverno, tem poucas pessoas. A gente é educado com uma educação muito rigorosa, né? Então, a gente tem a tendência a ser mais introspectivos. Uhum. Não é aquela coisa do carioca que, sabe, já está sempre sorrindo, sambando e tudo é festa. Sim. E se passa uma coisa... Tem tanta coisa errada no Brasil que se não relevar, tu não consegue sobreviver. E no Uruguai é o É. contrário. Tá tudo Hum. muito certinho. Então, é tanta coisa certinha que a gente se estressa por qualquer coisa. Então, a gente tem um pouco essa fama de ser mais rancinza, sabe? Com mais Uhum. dificuldade de fazer amizade. Porém, quando faz amizade, quando cai na confiança, já dá risada o tempo todo, amigo para a vida, para tudo sempre. Mas então, Uhum. nos shows, isso se reflete. As pessoas são um pouco mais contidas, assim. E do que aqui no Brasil. Por outro lado, tem um respeito muito grande pela arte. Então, as pessoas aplaudem muito, parabenizam muito e tal, que aqui eu achei engraçado. As primeiras vezes que eu toquei assim na noite, e até quando convidei amigos a virem tocar aqui no Brasil, os caras me Uhum. olhavam e falavam, acabava a música, Pablo, aqui ninguém aplaude. Qual é o problema? É porque lá, assim, todo mundo é muito respeitoso, então terminou a música, aplaude. Terminou a música, aplaude. Sim. E aqui tem muito essa cultura de que tem um músico tocando em todos os bares. Sempre tem música ao Uhum. vivo rolando. Então as pessoas meio que faz parte da noite e não precisa assim parar, sabe? Estão curtindo o tempo inteiro. E eu hoje entendo isso. Mas no começo foi um pouco assim. Estranho, né? E em Portugal é
aquela também, é um pouco parecido com, é uma mistura das duas coisas. Uhum, entendi. Como é que tem sido o trabalho aqui no Brasil desde que você se mudou para cá? Você já citou aí que já passou pelo Rio Grande do Sul, aqui no Rio, acho que eu li que você fez trabalho também em Curitiba. Por onde você já passou? Como é que tem sido aqui a vida e o trabalho no Brasil? Nossa, muito bom, assim, para mim, eu acho engraçado, é que sempre a gente, sempre de um lugar acha que a grama do outro é mais verde, né? Como diz o ditado, Sim. não sei se tem esse ditado aqui. Então, como por ter viajado, assim, mesmo dentro de cada país, de cada cidade, um mundo é diferente. Então, o Brasil é gigante, né? Não é a mesma coisa aqui que lá no Rio Grande do Sul, que é em Curitiba, é tudo uma coisa. Uhum, Então, a gente vê como em cada lugar as pessoas têm a tendência a ver o que é negativo da sua terra e olhar só o positivo dos outros. Então, eu acho engraçado, quando cheguei aqui, eu me surpreendia muito do músico brasileiro falando mal da situação do músico no Brasil. Porque eu sempre pensava, meu, vai lá tentar fazer a mesma coisa lá no Uruguai. Aqui vocês são 200 milhões, lá é 3, 3, 1, 2, 3, acabou. Entendeu? Não tem essa de uhum, tocar em qualquer teatro e tem 400 pessoas te assistindo. Não tem essa de ir num barzinho e tá lotado e tem 50. Não, é 10 gato pingado. Se tu levar uhum, 100 pessoas para o teatro, tu é Deus. Então, não tem comparação. Para mim, sempre foi uhum, muito bom. E também a economia, por ser maior e por causa da Lei Rouanet, que é uma coisa excepcional no mundo inteiro, que as pessoas não têm noção da liberdade e da benção que é ter isso no Brasil. As coisas são muito mais efervescentes, tem muito mais coisa acontecendo. Chega no Brasil e já te chamam para gravar, te chamam para show ao vivo, te chamam para dar aula, te chamam para vídeo aula, sabe? Tem sempre coisa acontecendo, se não é teatro, é cinema, se não é isso, é uhum, show ao vivo, se não é ao vivo, sempre tem coisa acontecendo. Então, uhum, para mim, sempre foi muito bom. Apesar das dificuldades que hoje, já vivendo há quase 10 anos no país, eu já reconheço quais uhum. são os problemas daqui. Sim, Mas eu acho que a gente sempre tem que ter gratidão. Então, eu sou muito grato. legal, legal, que massa. E a pandemia afetou muito aí seu trabalho? Como é que tem Nossa, sido? afetou demais. Foi muito bravo, né? Acho que pegou todo mundo desprevenido. Então, levou um tempo até a gente aprender a se adaptar às novas ferramentas de trabalho, às plataformas online e tudo mais. Mas eu não Uhum, posso me queixar assim. Eu perdi o que é a essência do meu trabalho, é a música na rua. Esse é o combustível do meu trabalho, o que me alimenta a alma, é uma coisa assim que me enriquece de uma forma que nada não tem comparação com nenhum outro tipo de trabalho. Então, eu uhum, perdi isso. Até hoje eu não voltei a tocar na rua. E então, isso está assim me causando uma pedra no sapato. uhum, Mas, porém, muita coisa nova aconteceu para mim, que foi ótima. Tive a oportunidade de fazer trilha sonora para teatro, para videogame, para cinema, coisas que eu nunca tinha feito. Até então, legal. eu já tinha trabalhado com teatro, mas sempre como músico, intérprete. Opa, vamos Sim. tocar isso, aquilo, vamos fazer isso, pá. Mas nunca como diretor musical, na posição de ter que compor música para aquilo. Então, nesse sentido, a pandemia foi, assim, para mim, uma oportunidade de aprendizado e de crescimento profissional gigantesca. Porque hoje eu passei por essas experiências que talvez não sei se teriam acontecido fora a pandemia. Também acho que a pandemia conectou muito as pessoas, apesar da distância física, né? Todo Uhum, mundo teve que se conectar, que nem a gente agora, pela internet. Então, isso eu acho que deu uma. Opa, então eu posso tocar com alguém nos Estados Unidos? Ah, então posso gravar um vídeo com um cara que está lá, sei lá, na Austrália. Então isso eu uhum, acho que de alguma forma ampliou um pouco. uhum, E isso foi bom para mim, porque as pessoas começaram a me ver como uma pessoa mais acessível. Eu já dei aula para pessoas que moram na Itália, por exemplo, então acabei de gravar uma faixa para um guitarrista que mora em Santa Catarina. Dei aula para a galera no Brasil inteiro. Acabei de gravar também para um cellista que mora em Minas Gerais. Então, nesse sentido, ampliou um pouco. A gente estava muito com essa cabeça de se eu não encontrar a pessoa, eu não vou fazer. Então, uhum. muitas pessoas paravam de fazer as coisas porque, poxa, não posso pagar passagem, poxa, não, mas tal coisa. E agora viram que dá para fazer. Eu Sim, gravo sim. aqui, mando, tu escuta, tá ok, tá não, eu faço de novo e tá tudo certo. Sim.
Tem um recado aqui da Ângela Luz, que está acompanhando o bate-papo. Você falou aí dos convites que você tem recebido desde que você chegou no Brasil. A Ângela está aqui, sempre tem convites, porque Pablo é um muito talentoso, um profissional excelente, disciplinado. Muito obrigado, Obrigado, Ângelo. obrigado, Ângela. Um abraço aí pela participação. É, Eu estava lendo também, Pablo, que você trabalha com mais de 15 escolas e companhias de dança flamenca no Brasil inteiro, é isso mesmo? É isso, porque o flamenco, as pessoas, dependendo de como a pessoa, as pessoas às vezes nem sabem o que é flamenco, mas dependendo de como, Aham. quem sabe o que é, dependendo de como conheça, acha que é um tipo de dança e associa as castanholas e tal, que nem são do flamenco, na verdade, mas tudo bem. Aí, de repente, quem conhece pela música, conhece mais pelo Paco de Lucia ou pelos Gypsy Kings. Então, fica uma visão um pouco separada, principalmente em Uhum. países que não têm fala hispânica, né? Por exemplo, no Uruguai, Argentina, Chile, a gente tem uma noção melhor por causa da língua, da proximidade cultural. Então, às Uhum. vezes, as pessoas veem como coisas desassociadas, a dança flamenca com a música e tudo mais, mas, na verdade, tudo faz parte da mesma cultura, como a gente estava conversando antes. Então, essa interação entre a dança e a música é fundamental para o músico flamenco. E dá para ver Uhum. na cara quem pega um violão e toca, de repente, o cara toca todas as músicas do Paco de Lucia, mas Uhum. tu vê que ele não sabe a linguagem do flamenco, não sabe interagir com a dança, não sabe interagir com o cantor, toca de um jeito que tu vê que ele não passou por esse processo Uhum. todo. Então, isso é muito importante e faz parte, assim, a maior parte dos violonistas flamencos no mundo trabalham com companhias de dança. Essa é a principal fonte de trabalho para o músico flamenco, é ir acompanhar as aulas de dança, criam a música para acompanhar, aí no final do ano tem a apresentação dos alunos e a apresentação profissional, geralmente em teatro e tudo mais. Então, assim que eu cheguei no Brasil, foi minha primeira fonte de renda. Já fui batendo a Sim. porta em todas as escolas de dança que tinha em Porto Alegre, me apresentando, aí a primeira que me chamou já avisou as outras, aí a voz foi se espalhando. Aí já não estava trabalhando só em Porto Alegre, estava trabalhando em todo o estado, estava fazendo turnê no estado. Aí já para o terceiro e último ano que eu morei lá em Porto Alegre, eu já estava fazendo viagens para fora também, tocando no Paraná, em São Paulo. E aí já tendo essas experiências de viajar pelo Brasil, eu falei, tá, vou ter que sair daqui do sul, que eu já tinha a sensação que já tinha feito tudo que eu podia fazer, e aí fui que vim parar no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Tem outras mensagens aqui, ó. Ah, acabei de perder uma. Da Ângela aqui de novo, dizendo que você é muito humilde. Queria agradecer a galera que está aqui acompanhando o nosso bate-papo com o Pablo. Você que tiver mensagem também pode mandar aqui pra gente. Você já falou aí das companhias, né? Você fez. Tem uma pergunta aqui sobre o Rio Grande do Sul. Você fez uma turnê no Rio Grande do Sul com o espetáculo Picasso, que foi indicado a um prêmio pela trilha sonora. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Isso, eu posso estar me enrolado quando escrevi aí, porque eu fiz turnê com o Picasso, mas o prêmio foi indicação de um outro espetáculo, que foi o Ah, Alhambra. foi do outro De espetáculo? repente eu escrevi errado, não lembro no release, eu vou até verificar. Mas de fato eu fiz os dois espetáculos e teve a turnê e Aham, teve indicação, então tanto faz. aham. Mas Mas pode falar dos dois trabalhos, não tem problema não. O Picasso para mim foi genial, porque foi a primeira vez que eu tive essa experiência de turnê, assim, de trabalhar com Aham, o mesmo, de montar um trabalho e levar para diferentes palcos e repetir ele. Até então, os uhum, trabalhos que eu tinha feito no teatro eram sempre para uma ocasião só. Aí a gente ensaiava, preparava tudo, fazia acontecer e acabou. E até o ano uhum, que vem uma coisa nova. Então essa foi a primeira vez que foi um projeto aprovado pela prefeitura de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, para a gente apresentar em algumas cidades do Rio Grande do Sul. E foi genial. E aí eu vi também, assim, era acho que meu segundo ou terceiro ano, acho que era o segundo ano no Sul. E uhum, então, muito logo, assim, na minha estadia no Brasil, eu já pude ver as dimensões, porque eu vi que era possível fazer uma turnê e que em cada teatro tinha 300, 400, 500 pessoas. E como eu te falei, no Montevideo, capital, se tu juntar 500 pessoas, tem que ser muito o cara mais conhecido, entendeu? aham, E que tivesse vários teatros. E aí eu me toquei, gente, peraí, o Rio Grande do Sul é maior do que o Uruguai.
E além do Rio Grande do Sul, tem o Paraná, Santa Catarina, Minas, Mato Grosso, Rio, Espírito Santo, papai. E aí minha cabeça assim, caraca, olha onde que estou, que maravilha. E então foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira vez que eu fiz turnê, eu vivenciei isso tudo, que me surpreendeu, o volume de público que tem aqui. E depois o Alhambra, que foi o espetáculo que foi indicado ao Prêmios Açorianos, foi mais aquela história de um trabalho pontual. A gente fez pontualmente para apresentação única, ou foi um final de semana só, ou 2 finais de semana, não lembro, mas foi um período muito curto num teatro lá que já não me lembro qual foi, em Porto Alegre. E foi demais também porque foi a primeira vez que eu tive a sensação de que a galera estava de olho no meu trabalho, de que tinha alguém realmente vendo o que eu estou fazendo. No caso, não sou eu, a banda toda foi indicada. Mas, assim, todo mundo fez sua parte para fazer acontecer e fazer a música. Então, depois de ser indicado um prêmio, que lá no Sul os açorianos são uns prêmios assim muito importantes. E apesar de não ter ganhado, eu fiquei muito feliz porque era a primeira vez que eu via que tinha gente realmente prestigiando o meu trabalho e que podia vir a ser premiado, enfim. Legal. Tem outro trabalho seu aqui que eu separei, que eu queria que você falasse também um pouco, a música Lua Cheia, que ficou entre as 100 mais tocadas do Brasil no Spotify, né? Foi incrível. E esse foi gravando o clipe da Lua Cheia que a gente foi para a França, que está no YouTube. Legal. Está com quase 500 mil de visualizações. No momento também estourou, chegou entre as 100 mais tocadas do Spotify. Então foi uma experiência muito legal de poder misturar o flamenco com outra coisa, porque no caso é uma música pop. E dentro do contexto pop, porque eu faço muito trabalho com outros estilos, e dentro do contexto pop eu acho que eles me deram muita liberdade, assim, tem bastante dedilhado de violão, o violão está muito presente na música, eles queriam resgatar aquela coisa do eletrônico gypsy, um pouco anos 80, de repente, não sei, tem que escutar para ver, mas para mim foi genial, e foi a primeira vez que também eu fiz uma música com uma grande editora, que foi a Sony Music. E aquela história de ter que assinar um contrato para edição da minha música, assim, eu fiquei muito feliz, foi uma grande oportunidade. E fico sempre grato ao Genis por ter me convidado para fazer parte desse trabalho tão especial. Legal. Tomara que surjam mais trabalhos aí para você. Ô, Pablo, você preparou aí alguma música pra gente, não? Pode ser, eu tô com o violão aqui. Pode, vamos lá. Então vou tocar uma música aqui para vocês. Vamos lá. Aê! Obrigado. Aplauso aí para você. Obrigado.
Pablo, tem outros trabalhos aqui que eu separei que você fez, que eu queria que você falasse também um pouco mais pra gente. Tem a peça Doroteia, que foi também apresentada em vários estados, não foi isso? Você participou? Foi, nossa, Doroteia também foi um trabalho que mudou a minha vida e que foi uma coisa muito louca, porque eu tinha chegado no Rio de Janeiro só como artista de rua. No Sul Uhum, foi muito mais rápido o meu trabalho com as companhias e tudo mais. E aqui eu cheguei e tinha que me sustentar só com o trabalho com o que pudesse arrecadar via contribuições trabalhando na rua. Então uhum, foi aquela experiência durante quase 3 anos tocando todo dia, das 10 da manhã às 6 da tarde, pá, e uhum. tendo que morar em hostel, assim, no primeiro ano eu tive 12 endereços, imagina. Eu estava assim, uma vez por mês, na média, eu estava indo de um lugar para outro, procurando quartos para alugar, ou ficando em um lugar, ficando na casa de outro, depois ia para o hostel, aí saía, ia para o outro. E foi uma loucura. Eu estava no meio disso, já expandindo o meu trabalho, já estava há alguns anos, no segundo ano, no Rio. Uhum. E eu meio que assim, eu conseguia fazer uns trabalhos também, espetáculos de dança, em teatro e tudo mais, mas eu não sentia que estava conseguindo quebrar o gelo, digamos assim, com a cidade. Sim. E aí um cara me viu tocando na rua, o Bruno Cesário, que é um baita dançarino contemporâneo, que tem uma companhia de dança, me viu tocando e falou, vai ter audições para uma peça de teatro para qual eu estou envolvido, quem sabe tu não faz. Só que na rua vem um monte de maluco falando um monte de coisa, então eu não dei Sim. bola. Além do mais, eu nunca tinha tido experiência com teatro, e eu achava o povo do teatro tudo meio maluco, assim. Que era um baita preconceito, mas por falta de contato. Nunca na vida Sim, tinha sim. tido contato com teatro. Então, não dei bola. E passaram uns 3 meses antes de ele me escrever na internet e falaram: lembra que vão estar as audições? E eu, tá, ok. E aí passaram mais 3 meses até de fato me chamarem. E aí eu fiz, e eu achei que não ia passar, porque eu ficava todo avergonhado, sem jeito, aquela história. Então eu falei: cara, não vão Uhum. me chamar para fazer como músico. E acontece que passou um mês e me chamam para fazer. E eu já estava cansado do Rio, cansado de estar assim na rua o dia inteiro e tal, sem dar muito fruto. E estava fazendo o meu último espetáculo. Eu falei, gente, esse aí era dezembro, já espetáculo de dança, sabe? Depois de ter feito o ano inteiro trabalhando com aquela companhia, apresentar o Uhum. espetáculo era um encerramento do ano. Já para mim já estava acabado no Rio. Tava Sim. já no dia seguinte ia para a rodoviária comprar passagem e ir para o Uruguai e procurar novos horizontes, ir para Portugal, sei lá. Uhum. E aconteceu que antes de subir para o palco eu já estava com tudo engravatado e tudo mais, que aquela história, e recebi essa ligação da produção dizendo que ia estar uma reunião com a produção. E eu falei, gente, eu agradeço, que legal que eu fiquei, mas eu estou indo para o Uruguai. Me disseram, dá uma chance, vai para a reunião, escuta o que a gente tem para falar e depois tu vê. É porque eles falavam coisas para mim que para mim não tinham significado. Uhum. Com essa peça de teatro a gente tem patrocínio da Petrobras, estamos comemorando 60 anos de carreira da Rosa Maria Murtinho, conta no elenco com a presença da Letícia Spiller. E para mim isso aí era chinês, entendeu? Quem é Letícia Spiller? Quem é a Rosa Maria Murtinho? Petrobras? Petrobras não era que estavam roubando dinheiro com, não sei, sabe? Que eu vou fazer uma peça de teatro que está envolvida com que roubaram dinheiro e tem artistas que não sei quem são, porque eu sou gringo, né? A gente não Sim, sabe. sim. Tipo, eu tenho amigos Sim. no Uruguai que nunca ouviram falar no Chico Buarque, no Milton Nascimento. Sim, sim. Pra gente é até dá um choque, assim, cara, nunca ouviu falar, mas assim, faz parte. E aí eu fui, bom, e é claro, lá teve a reunião, todos os outros músicos me falaram, cara, tu é maluco, tem que ficar, tem que fazer uma oportunidade da vida, tu tá doido. Se liga, esses artistas são assim, assado, vai ser legal, vai ter uma baita produção, assim, é muito raro isso acontecer. Aí que eu falei, tá, vou dar uma chance. E foi muito difícil, mas assim, foi genial. Foram 2 anos de turnê também, fomos para vários estados. E foi a primeira vez que eu fiz uma produção dessas dimensões, assim, Uhum. só o figurino de cada músico era R$ 2.000. E éramos 6 músicos, mais 6 atores. A equipe toda era mais de 20 pessoas. Era uma Uhum. loucura. E a gente saía de árvores. Tinha árvores no palco que se abriam e fechavam e a gente saía. Era uma loucura, assim, megalomaníaca. Tanto que isso até atrapalhou, porque cada vez que a gente ia fazer uma temporada em outro estado,
iam-se embora 40 mil só para pagar o caminhão que ia levar o palco para lá. Então, assim, e ninguém queria... O diretor não abria mão de fazer sem o palco, sem a Sim. encenação, né? Sem as árvores, toda aquela história. Então, isso até dificultou um pouco a produção, mas mesmo assim muita coisa boa aconteceu e foi um divisor de águas total para mim. Uhum. Legal. Você já falou aí também do trabalho na rua, que agora com a pandemia você parou? Você pretende retomar? Como é que tá? Então, hoje mesmo, assim que acabar a live, eu estou indo lá pegar meu o violão que eu uso para tocar na rua, que tem um captador e que deu Uhum. problema no captador. Eu estou indo lá pegar para justamente poder voltar a tocar na rua. Ah, legal. Aqui Portanto, no Rio você toca onde, Pablo? nós, em vários pontos da Gávea até o centro, em tudo qualquer lugar. Assim, tem alguns pontos que são mais conhecidos pelos artistas de rua, que são... Aham. As pessoas às vezes têm uma fantasia de tocar no Rio de Janeiro na rua, quer dizer, tocar na praia e tal. Só que na praia, no sol, tu não vai ficar aí no sol fritando, teu instrumento vai se ferrar todo. Não é legal. As pessoas não vão parar para te ver porque está no sol, precisa de sombra. Segundo, que as pessoas que vão para a praia estão aí para a praia, não foram lá assistir sabe? E muitas vezes nem leva Uhum. dinheiro para contribuir. Sim. Então, a praia assim, é o pior lugar do mundo para tocar, com É. exceção de alguns pontos que são paradisíacos, como é o Arpoador, o Posto Sim. 6 em Copacabana também toco. Tem outros pontos que são muito frequentados por artistas de rua, que são os shoppings, que Sim. permitem, como o Shopping da Gávea, o Shopping do Leblon. Depois tem o Largo do Machado também. Em volta ao Largo do Machado tem vários pequenos pontos, sabe? 2 quadras para lá, 3 quadras para cá, porque sempre Uhum. tem alguma coisa que atrai as pessoas. Tem um colégio Sim. francês, que aí os pais vão buscar as crianças para a escola. Aí quando saem, passam pelo músico e as crianças adoram artistas de rua. Em Ipanema, então, tem os 4 ou 5 pontos, assim, na frente da Livraria Travessa, na esquina da Uhum. Visconde com a Vinícius de Moraes. Uhum. Tem vários pontos, no centro também. E se você anuncia assim nas suas redes onde é que você vai tocar, não? Então, eu Ah, nunca fiz isso. Aí teve uma época que eu comecei a fazer, só que a gente tá muito assim, chove, não pode tocar mais. Então tu anunciou, eu vou tocar, aí tu acordou e já tá chuvoso, não pode sair. Então hum, aí, sabe, é uhum. muito imprevisível. Aí tu chega Sim. lá e de repente já tem um artista de rua tocando. Aí tu vai ter que achar outro ponto, aí tu vai ter que divulgar. Sim. E aí no começo assim eu achei que não ia funcionar. Eu preferia fazer na Sim. surpresa mesmo, já é. Aham. Mas se eu voltar agora a tocar, eu acredito que eu vou fazer, mesmo que tenha que avisar, ó, galera, eu tive que sair daqui, eu fui para outro lugar. Acho que as Sim. redes sociais têm essa coisa dinâmica mesmo. Aham. E você, quais são suas redes para a galera poder, quem não conhece você ainda, poder te acompanhar? Sim, Tem o Instagram, né? no Pablo Instagram Vares. aqui, que meu nome é @Pablo Vares, que na verdade é a minha rede mais que trabalho mais. Aham. E até de parcerias com marcas e tudo mais. Agora eu sou... Outra coisa boa que a pandemia me trouxe foi uma parceria com uma marca de violões. Acabei de ganhar esse violão que eu toquei, é da Opa, que PH ótimo. Kids. É Tá lindo. incrível, tem um baita som. E eu já tinha um violão Legal. desses, desde Ah, 2017. Então, quando eles me fizeram o convite para ganhar um violão e ser patrocinado, foi uma alegria, porque era uma marca com a qual eu já trabalhava. sim. E, mas nem lembro por que eu falei disso, minhas redes. Então, o Instagram é o que eu mais Aham. trabalho, até por causa dessas parcerias. Mas tem Uhum. Facebook também, a página profissional. Tem canal no YouTube, que eu uso mais como portfólio profissional, tem meus clipes e tudo mais. E tem Uhum. também as plataformas digitais, que são Deezer, Spotify, Apple Music, iTunes, até Napster, tem SoundCloud, Uhum. todas essas. Legal. É, a gente estava falando aí, a gente tá falando aí do trabalho nas ruas. Tem um que eu separei aqui, o Juglar. Sim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente também sobre esse trabalho. Eu vou falar então um pouco, porque as pessoas não sabem qual é a história dos artistas de rua, né? E não se Aham. tocam, e principalmente agora que tem essa coisa de que tudo é em inglês, né? Freeway, Uhum. call, Aham. tudo virou em inglês. Então as pessoas costumam se chamar de busker, que é o termo em inglês para artista de rua. E um dia eu Uhum. falei, cara, o que significa busker? Aí eu fui lá pesquisar.
E não interessa o que foi, porque minha pesquisa foi indo muito além. Eu vi que o termo de busker existe há muito pouco tempo. Foi acunhado por inglês no século XIX, 1800. E sendo que existem outros termos que são associados com artista de rua, como bardo, trovador, né? E aí eu fui pesquisar aqueles termos que vêm da Europa medieval. E aí eu fui cada vez mais lá no fundo e fiquei sabendo que existiam os jograis, que é uma palavra pouco utilizada, mas jogral, que aliás é muito parecida em todas as línguas. Jogral em francês também é parecido, em inglês é juggler, em espanhol é juglar. Então, em todas as línguas é uma palavra parecida porque vem do latim, que significa iocus, que é jogo. Então, o artista já era vinculado a uma coisa do entretenimento. E os ioculatores, ou que depois se transformou em cada língua, essa palavra se transformou de uma forma, né? Jogral, juggler, juglar. Juglar, que é o nome em espanhol, juglar, como escrevi aí no release. Então, comecei a me identificar com essa personagem. É uma identidade que eu adoptei para meu trabalho na rua. Que é essa do jogral, que era o artista de rua da Europa medieval, que existia pelo menos desde tempos do Império Romano, sabe? E dessas figuras todas, do trovador, do bardo e tal, é o mais antigo. Ele aparece na história escrita 700 anos antes do trovador. Olha só, é muito tempo antes. A primeira aparição do juglar na história escrita é no ano 430, eu sempre lembro, 400 e pouco, assim, depois de Cristo, 436. Então, o artista de rua é uma profissão milenar, que existe pelo menos, desde os tempos do Império Romano. E, além do mais, na época não tinha jornal, não tinha televisão. Vocês sabem que a Idade Média era a Idade das Trevas, porque, assim, não tinha comunicação, todo mundo dividido, os reinos e tal, e querendo se matar. Então, nessa confusão toda, o único meio de comunicação que se tinha eram os artistas de rua, eram os jograis. Os jograis, na verdade, foram os primeiros cronistas da história oral, inclusive antes de existir o jornalismo ou qualquer coisa. Então, uma profissão muito nobre, porque não só é milenar, ou seja, existe há muito tempo, quanto também foram os primeiros cronistas da história oral, ou seja, cumpriam uma função social importantíssima. Eles espalhavam. Tu sabia o que estava acontecendo no outro reino, do outro lado da Europa, por causa das pessoas que vinham cantar canções sobre isso. E, além de serem os principais difusores da música popular não litúrgica. E por que isso é importante? Porque, na época, devido a toda a confusão, não tinha um Estado. Tinha várias figuras, tinha vários reis, reinados e tudo mais. E a única coisa que unia, mais ou menos, isso tudo era a igreja. Que, por um lado, era muito positivo, mas, por outro lado, tudo passava pelo filtro da igreja, que era, de alguma forma, limitada ou não pelos preconceitos que eles tinham em relação, por exemplo, determinados estilos musicais eram associados ao diabo. Até algumas notas, a distância entre notas eram associadas ao mal. Tem o trítono, que são 3 tonos. A relação de 2 notas, de 3 tonos, se chama diabolus em música, porque chamavam o diabo da música. Então, toda a música popular era execrada. Tanto que essa primeira aparição dos jograis é num documento da igreja dizendo esses caras não podem entrar na igreja, em terreno sacro. Mas, por outro lado, apesar de serem mal vistos pela igreja, que era o maior poder na época, graças a que eles persistiram e tiveram essa resistência de, mesmo assim, eles perpetuarem a música popular da Europa medieval chegou até nós. É o único motivo pelo qual existem resquícios disso, porque eles continuaram sendo os difusores desse estilo musical. Então, legal. Só para dizer isso, que o artista de rua é uma figura muito nobre. Assim, quem está aqui na live, a próxima vez que estiver saindo do metrô e encontrar alguém tocando na rua, saiba que tem essa história toda por trás do nosso trabalho. Legal, era uma história, inclusive, que eu não conhecia. Foi bom ter feito essa contextualização. Para a gente entender as origens, né? Entender toda a história. Eu fiz uma pesquisa e até quando eu toco na rua eu não só dou entretenimento, quanto eu dou também informações, porque informação é poder. Então, tudo isso que eu te falei está nesse pequeno livrinho, que eu mesmo escrevi e ilustrei. E eu mesmo imprimo e grampeio em casa. É bem curtinho, assim, e conta essa história toda que eu estou dizendo em 3 páginas. Que legal. Legal. Como é o nome do livro? Eu chamei de manifesto. Mas... Porque um manifesto é uma expressão de uma ideia, né? Uma ideia sendo manifestada no mundo. Então,
e eu distribuo gratuitamente. Assim, eu tenho um monte aqui, porque agora eu não toco desde que a pandemia bateu, então eu fiquei com todos os livros que eu tinha impresso. Ah, legal. Legal. Aí você leva pra rua, né? Eu levo para a rua e boto no case. Então, quem quiser deixar uma contribuição ou não, só quiser Aham. pegar para ler, já tem Uhum. uma boa leitura, né? Para quem muita gente que passa na rua está indo para o metrô, pegando ônibus e dá Sim, para se distrair. dá pra ler. Com certeza, bem bacana, bem legal. Eu tenho outros trabalhos aqui, Pablo, que eu vi aí da sua carreira. Ó, eu separei aqui o musical Zorro, Nasce uma Lenda, que foi recorde de bilheteria em São Paulo. Tem um espetáculo Infusion, né? Sim. Festival de arte por toda parte, o documentário Insólito, Flamengo e o Som das Pedras. E como solista, você também apresenta um show Encruzilhada. Teve também todos esses trabalhos, né? É, como eu falei, o músico independente está sempre fazendo coisas diferentes, né? E é para Aham. mostrar um pouco as diferentes facetas. O espetáculo Sim. Infusão é um espetáculo que junta música com dança. Aí já o Uhum. Zorro é teatro musical, que é outra história. Aí Uhum. esses documentários, né, é outra história. Estão contando uma história verídica, no caso, Uhum. como esses documentários que tu mencionou. Então, cada trabalho tem seu perfil e é bom o artista conseguir ter essa versatilidade. Uhum. E em relação, assim, o Zorro foi um trabalho, cara, não, assim, que nem a Doroteia, eu não acredito ter participado. Cada noite eu trabalhava e tocava, assim, fascinado com tudo que estava acontecendo, como se fosse um conto de fadas, porque é uma mega produção também, tinha até fogos de artifício Opa. acontecendo. Chamaram um especialista em truques de mágica, para poder Uhum. ensinar como fazer alguns truques de desaparição das personagens e tudo mais. Uhum. E era sensacional também, um elenco enorme e a produção fantástica e o espetáculo era genial. E foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo também onde tinha tanto rigor de ensaio, assim, porque era tudo muito, né? Foi em São Paulo, Sim. paulista é É. preto no branco. A Doroteia foi muito mais livre, mais criativo, porque não era, era teatro e muito a proposta do diretor era essa também. Juntou as pessoas e fez laboratório, sabe? Cria, Uhum. cria. Deixava criar em cima disso. E no Zorro a gente chegou, no primeiro dia tinha um livro de partituras, ó, toca isso aí. Então eu levei para casa, todo dia chegava lá, tinha ensaio com a orquestra, que éramos 10 músicos, tinha 3 violões flamencos, era uma loucura, assim, megalomaníaca. Tinha percussionista, baterista, baixo, 2 pianos, era um estrondoso, assim. Tanto que bateu o recorde de bilheteria no Teatro Santander, Sim. Uhum. que fica nos fundos do shopping JK. É uma zona muito nobre, assim, é top, é uma zona muito rica do país, eu diria, Uhum. porque se é muito rico em São Paulo, capital, imagina. Uhum. Então foi assim um grande trabalho. O Infusão também foi muito mais pessoal, muito mais intimista. A gente juntou violão com dança gaúchas, foi fantástico. A gente também fez turnê no Brasil, diferente do Zorro, que a gente só apresentou uma temporada nesse teatro. Sim. Os documentários foram trabalhos sensacionais porque me deram essa sensação de alguma forma, para quem julga a arte na rua, às vezes acha que tem gente que julga a arte pelo contexto no qual se desenvolve. E hoje em Uhum. dia a gente associa muita coisa negativa à rua, né? Perigo, está sujo. Então as pessoas veem a arte se desenvolvendo nesse contexto como uma coisa negativa e suja. Mas Uhum. não é. Mas tem pessoas que julgam. Então, quando eu consegui tirar a minha arte de rua e levar para outro ambiente, no caso do cinema, né, curta-metragem, documentário, para mim foi muito bom para poder demonstrar para essas pessoas que ainda julgam, olha só como é legal o que eu estou fazendo. Veio um cineasta português fazer um documentário e falou, me permitiu contar minha história. No caso do Uhum. Insólito Flamenco, está disponível no YouTube. O Som das Pedras acho que não saiu, eu perdi contato com a produção também. E o Festival Arte por Toda Parte foi um festival de artistas de rua sensacional, que foi produzido pela PetroRio, que também é uma empresa petrolífera, e que pegava artistas de rua do Rio de Janeiro e levava para o palco do Teatro das Artes, que agora é o Uhum. Teatro PetroRio das Artes, no Shopping da Gávea. Que para Uhum. mim também foi um sonho feito realidade, porque, como eu te falei, eu toquei anos na frente do Shopping da Gávea.
E eu tocava lá assim, e as pessoas me dando gorjeta, sabe? E o segurança do shopping manda bala aí. Ou aí, de repente, eu juntava um dinheiro e ia depositar no Banco Itaú que tem dentro, e aí os funcionários me falavam, cara, sensacional teu som. Eu já tinha um contato com... Tanto que quando eu precisei fazer meu primeiro trabalho formal, eu tinha que abrir uma conta de banco, não tinha conta de banco. Aí eu fui no Itaú e precisava de comprovante de residência, que eu não tinha, porque eu estava sempre em um lugar, em outro lugar. Só que o funcionário que me atendeu me via todo dia tocar na rua. Então falou, não, cara, pode deixar, eu vou dar um jeito nisso, não sei quanto. Então, Que bacana. eu consegui até isso. Então, quando surgiu esse festival Arte por Toda Parte, também foi uma felicidade imensa. Porque nesse lugar que eu tinha já uma familiaridade tão forte, sabe? Poder me apresentar nesse palco, com aquelas luzes e aquele som e tudo mais, foi genial. Legal. O La Fragua, o show online, ele surgiu agora na pandemia ou não? Foi outra coisa genial da pandemia, foi que surgiu essa oportunidade graças à Fundação E-Carta, que é uma fundação do Rio Grande do Sul, patrocinada pelos sindicatos de professores do ensino médio. Eles têm essa fundação tem um programa de patrocínio cultural há mais de 15 anos. E aí eles conseguiram me dar um dinheiro para eu conseguir produzir esse show online. E eu me gravei o show na íntegra, edição, filmagem, tudo, e botamos, está disponível no YouTube. Foi uma coisa que nasceu na pandemia também. E foi a primeira vez que eu consegui mostrar esse meu trabalho que mistura flamenco com pedais de efeito, que é uma coisa completamente inusitada, que faz parte desse trabalho não tradicionalista que tu mencionou lá no começo da live. Galera do flamenco, tudo tem que ser acústico, nada de microfonia, nada, tudo. E eu, pelo contato com o metal, com o rock, com guitarristas, distorção e tudo mais, eu boto até distorção no violão, que tem gente que nem sabe que isso é possível. E falam, escutam a música e falam, tu toca guitarra também? Falei, não, é violão. Que eu conectei no pedal, apertei e vamos embora. Então, esse show foi genial porque me permitiu mostrar esse meu trabalho. O show inteiro elaborado em cima desse trabalho. E está lá disponível no YouTube, não é isso? Está no YouTube. Pablo Vares La Fragua. Legal. Você já falou aí sobre as suas aulas. Você também ministra cursos, não é? Como é que faz para quem eventualmente se interessar? É só entrar em contato. Se morar no Rio de Janeiro, até podemos combinar um esquema presencial. Ou pode ser online, tanto no Rio quanto em qualquer lugar do mundo. E eu tô também outro projeto que está para acontecer é meu curso online. Um curso já pré-gravado que as pessoas podem comprar por um preço bem acessível, que vai ter mais de 100 aulas, vai ser uma loucura, assim, vai sair ainda esse ano. Então, quem quiser esperar um pouco, não ter que pagar aula individual, que é mais caro, né? Pode esperar que já vai sair. Ah, legal. Você toca aí mais uma pra gente, não? Toco mais uma, pode ser a saideira? Eu tenho Pode que ser ir lá no saideira. luthier pegar meu violão para tocar na rua. É verdade, tá com horário, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Já vou, é só saideira.
Obrigado. Pablo, parabéns aí pelo trabalho. A gente deseja ainda mais sucesso. Vá lá pegar seu violão, que as coisas, que essa pandemia passe logo, né? Para a gente voltar Tomara. para as ruas, para a gente voltar para lotar os teatros, poder acompanhar essa arte tão bonita como a sua que você faz. Te agradeço muito por ter aceitado nosso convite e participar aqui dessa live, contar um pouco da sua história e desse trabalho Imagina, lindo que você eu que faz. Então, agradeço. E parabéns para vocês também pelo grandíssimo trabalho que estão fazendo, mantendo viva também a cultura, né? Através dessas lives que permitem que as pessoas conheçam o nosso trabalho, assim como o trabalho de todas as outras pessoas que vi que participam regularmente nas lives do jornal. É um trabalho importantíssimo, né? Tu já viu que através da figura do jornal juntou o jornalismo com a música, então a sim. gente está interligado. Tá bom, meu querido. Muito obrigado, viu? Muito sucesso aí para você Muito obrigado. e Sucesso até para nós. breve. Tchau, tchau. Tchau.